Opa galera, Nuble na voz passada para avisar que esse vídeo foi patrocinado por Ivanise Lima. Witch Online capítulo 631 O Legado Perdido. Os olhos de Isaac se abriram com um baque. Ele viu seu quarto familiar e, de repente, sentiu uma onda de frio varrendo-o. Ele então lembrou que morreu em um Witch Online e perdeu seu legado. Com olhos vazios e quase sem emoção, ele se sentou e olhou silenciosamente para a parede branca. Antes, ele pensava que perdendo seu legado, só ficaria triste, e superaria isso em uma semana ou mais. No entanto, esse sentimento foi pior do que ele esperava. Ele se sentiu patético, como se tivesse traído a confiança de alguém. Simo. Me desculpe. Ele cobriu o rosto e tentou usar qualquer uma de suas habilidades herdadas. Não conseguiu. Ele era mais forte que um humano comum e sua visão estava muito acima das capacidades humanas. Ele podia até sentir a presença de itens perto dele, mas nenhuma de suas habilidades funcionou. Todos tiveram experiências diferentes depois de morrer como portadores de herança. Alguns perderam toda a sua força, alguns ficaram totalmente aleijados e alguns mantiveram todas as suas habilidades, mas não conseguiram ficar mais fortes. No caso de Isaac, ele não poderia usar nenhuma de suas habilidades. Isaac revelou seu rosto dolorido e mordeu o lábio com força suficiente para fazê-lo sangrar. Primeiro, algumas estranhas criaturas demoníacas atacaram, e agora todos corriam o risco de morrer. Então, a traição de Bela veio à tona, então ela o matou, fazendo-o perder seu legado. Este pode ter sido o pior dia de sua vida. O incidente com Oliver não foi nada comparado a isso. Tap, tap, tap. Isaac voltou a olhar para o teto. Um som de batida soou no sótão, e ele soube imediatamente quem o causou. Com seu olhar deprimido, levantou-se, e sentiu como se seus joelhos estivessem sendo dobrados por uma força invisível. No entanto, ele conseguiu ficar de pé, saiu da sala e foi direto para o sótão. O sótão de aparência aconchegante apareceu depois de abrir a escotilha. A tela da TV montada na parede de madeira mostrava o noticiário, onde conversavam pessoas sérias. No batente da janela, Snowball ficou em silêncio enquanto o vento frio soprava no sótão. Ei! Isaac acariciou as penas da coruja e fechou a janela. Era como se Snowball pudesse sentir sua depressão. Toque, toque, toque. Isaac olhou para a coruja branca, que bicou sua mão, como se estivesse dizendo para ele acariciar suas penas. Isaac conseguiu soltar uma risada tensa e acariciou sua pena. Enquanto movia a mão para frente e para trás no corpo de Snowball, ele se virou para a TV e assistiu ao noticiário. Mostrou imagens de um flash de luz. Veio do espaço sideral. Todos tinham certeza de que estavam sendo atacados, mas ninguém obteve confirmação. Isaac suspirou e viu que a coruja branca se virou para a janela, olhando seu reflexo. A coruja queria ir embora. Ele abriu a janela e observou enquanto a coruja deslizava pelo céu e partia. Ao mesmo tempo, ele viu as luzes trovejantes colorindo os céus com um brilho amarelado e azulado. Então, este é o mundo do branco. Isaac murmurou enquanto podia ver o mundo do branco à distância com sua grande visão. Durante a noite não era tão visível. No entanto, a noite era. Também trouxe pânico generalizado no início, mas depois os cientistas descobriram que era um Orlovitch. O lugar que eles tanto esperavam encontrar foi finalmente revelado. Isaac fechou as janelas, depois puxou as cortinas e sentou-se em um travesseiro macio enquanto se aconchegava. Seu olhar nunca vacilou quando ele olhou para as notícias. No entanto, ele teve dificuldade em se concentrar. Este foi o momento mais perigoso, onde os humanos podem perecer, e ele perdeu todo o seu poder. Ele não podia mais proteger ninguém. Arg! Uma dor de cabeça repentina assaltou a mente de Isaac do nada. A visão de uma flor ilusória, depois a imagem de uma tela holográfica, apareceu em sua memória. Mas eles desapareceram quase imediatamente, como uma névoa. O que foi isso? Ele franziu a testa e segurou sua cabeça. A dor de cabeça havia desaparecido. Antes que a visão desaparecesse, ele tinha certeza de ter ouvido uma voz.
Uma voz muito gentil, que pedia socorro. Isaac balançou a cabeça e pensou que tinha ouvido errado. Ele esperava que fosse algum tipo de trauma que sofreu ao perder seu legado repentinamente. Ele então voltou seu olhar para as notícias. Não havia mais nada nos canais nacionais de TV, então ele foi ao noticiários no Star. Lá, ele esperava não ver nada de interessante, mas então, o noticiário relatou uma fuga repentina da prisão. No começo, tudo começou com alguém chamado Oliver, que foi enviado para lá por tentativa de homicídio. Depois disso, uma dezena de outros presos escaparam. Oliver. Tentativa de homicídio. Não me diga. O rosto de Isaac congelou. Seu coração disparou e ele imediatamente pegou o telefone. Ele verificou as notícias sobre isso e encontrou a identidade da pessoa. Era Oliver. Não. Isaac segurou o telefone acima da cabeça, prestes a esmagá-lo no chão. No entanto, ele conseguiu se acalmar e colocou o telefone no bolso. Ele cobriu o rosto com os lábios curvando-se lentamente para baixo em um sorriso triste. Com seu legado, ele iria instantaneamente atrás dele. Mas agora, ele não ousava. Ele se sentia muito mais fraco, embora ainda tivesse a maior parte de sua força física. Mas, mesmo aqueles estavam saindo lentamente. Ele podia sentir isso. Sua força divina estava deixando seu corpo mortal. As correntes podem ter sido quebradas, mas seu corpo mortal não aguentou tanta força. Ele pode ser a pessoa mais forte que perdeu seu legado. Não se sabia que tipo de efeitos ele teria. Como ele conseguiu escapar? Isaac pensou em voz alta. Ele não esperava que Oliver fosse capaz de fugir da prisão. Ele o conhecia melhor do que ninguém, e ele não tinha esse tipo de habilidade à disposição. Significando, ele deve ter trabalhado com outra pessoa ou obtido ajuda de fora. E quanto a Luke, e outros? Ele rapidamente checou, e logo descobriu que eles ainda estavam apodrecendo na prisão. Ele suspirou aliviado e começou a pesquisar todas as notícias sobre Oliver. Ele queria ver se conseguia descobrir para onde ele foi. Witch Online capítulo 632, A morte de... A batalha se desenrolou no espaço. Os cadáveres flutuavam, alguns congelados e outros prestes a isso. Cada batalha tinha poder suficiente para quebrar uma lua. Deus Zeus convocou vários raios e os jogou em centenas de demônios. Eles foram instantaneamente reduzidos a cinzas. Depois de matá-los, seu olhar se voltou para o resto dos Lordes Demônios. Eles estavam observando a batalha com indiferença, como se não valesse a pena. A alguma distância, Simo passou pelos ataques dos demônios e então puxou o gatilho, que enviou um raio de fogo pelo espaço. Os demônios gritaram em agonia antes de virar cinzas. Lobos de fogo. Simo gritou e convocou centenas de lobos de fogo, que atacaram os demônios avidamente. Ele tinha a habilidade de convocar criaturas de fogo, mas essa não era toda a sua força. Sua verdadeira força estava em suas habilidades baseadas na neve. Ele aprendeu algumas habilidades de fogo para equilibrar seu poder. A alguns cliques de distância estava uma batalha entre Miyamoto Musashi e um demônio de pele escura. O demônio lançou provocações e insultos ao seu oponente. Miyamoto usava uma roupa tradicional japonesa, que era na cor azul com folhas de sakura. Duas lâminas penduradas em suas bainhas enquanto ele desviava dos ataques sem sacar suas armas. Ele agarrou o demônio pela garganta, partiu-o ao meio e usou a palma da mão como uma lâmina enquanto cortava a cabeça do demônio. Depois de ver a cena, Duqueran finalmente abriu seus olhos envelhecidos. Ele viu a habilidade de Miyamoto e a espada em sua bainha tremeu. Havia um oponente poderoso por perto. Finalmente, um espadachim adequado. Duqueran sorriu, e seu tédio havia desaparecido. Ele sacou sua arma. Era uma katana com cabo vermelho. Antissocial virou-se para Duqueran com uma carranca. Ele então se virou para Miyamoto e voltou seu olhar para o campo de batalha. Ele nunca esperou que Duqueran ficasse excitado. Ele sempre procurou espadachins fortes, mas não havia melhor espadachim do que ele entre a raça demoníaca. Assim,
Saber que ele ficou empolgado fez o antissocial aumentar o nível de ameaça das chamadas figuras do legado. Ele esperava que eles fossem bucha de canhão, mas parecia haver poucos mais fortes do que os deuses. Miyamoto franziu a testa e se virou. Ele viu Duqueiran flutuando lentamente em sua direção. Ele é forte. Subarazi. Miyamoto agarrou o cabo de sua katana e a puxou. Tinha um cabo na cor preta, e tinha marcas estranhas. A atmosfera cresceu quando as duas figuras se aproximaram. Ambos levantaram suas katanas e as cortaram. As duas lâminas se chocaram e produziram grandes faíscas. Os olhos de Miyamoto de repente brilharam de espanto. Ele sentiu como se tivesse colidido com um trem de carga. Duqueiran empurrou Miyamoto para trás. Então colocou a katana diante dele e cortou repetidamente. Miyamoto bloqueou o primeiro golpe, mas foi instantaneamente empurrado 100 metros para trás. Duqueiran imediatamente o seguiu e continuou com os golpes. Os olhos de Miyamoto se arregalaram e, em vez disso, ele aparou os golpes desesperadamente. O bloqueio não funcionou, então ele teve que desviar. No entanto, cada parry cobrou um grande tributo em suas mãos. As palmas estavam se machucando apenas segurando o punho. Ah! Miyamoto gritou e aparou repetidamente. Seus braços pareciam imagens posteriores ilusórias enquanto ele balançava a katana o mais rápido que podia. Duqueiran moveu-se com uma expressão relaxada. Assim que seu golpe foi aparado, ele alterou ligeiramente a empunhadura e cortou de um ângulo diferente. Era seu estilo de espada, chamado mini sword. Miyamoto estava sofrendo com os golpes implacáveis. Ele ficou chocado. Ele nunca havia lutado contra um espadachim tão forte antes. Acostumou-se com as partidas de morte, onde um erro era fatal, e voltou a sentir aquela sensação, que pensava ter perdido há muito tempo. Um sorriso surgiu no rosto de Miyamoto enquanto seus movimentos se tornavam mais fluidos. Os desvios tornaram-se mais precisos e, lentamente, o fardo diminuiu. Duqueiran ficou surpreso. Ele podia sentir que Miyamoto não estava sentindo tanto estresse quanto antes. Significava apenas que ele estava se adaptando a seu estilo de luta e lentamente ficando mais forte. Bom. Duqueiran cortou com um sorriso esticado em seu rosto. A lâmina de sua katana empurrou a katana de Miyamoto para longe, quebrando completamente sua postura. Não é bom. Miyamoto viu Duqueiran movendo a katana em uma posição de estocada. Ele estava preparado para terminar isso em um movimento. O sorriso de Duqueiran cresceu quando ele se lançou para frente e dirigiu a katana para frente. A postura de Miyamoto ainda estava em frangalhos e ele não conseguiu mover a katana a tempo de desviar. Mesmo que pudesse, a postura estava arruinada e ele não poderia fazer o parry adequado. O rosto chocado de Miyamoto lentamente se acalmou. Sua mão esquerda estava tocando o punho de sua segunda lâmina. Desde o início da batalha, ele não usava as duas mãos. Era amplamente conhecido que a katana não podia ser usada corretamente com uma mão. Sempre precisou de duas mãos para operar corretamente. No entanto, mesmo Duqueiran não percebeu que Miyamoto estava usando apenas uma mão. Ele sacou a segunda katana e, de um ângulo cego, cortou Duqueiran. Ponto de interrogação. Duqueiran viu o brilho da lâmina. Depois de ver a segunda mão usando a segunda katana, ele percebeu que havia caído na armadilha de Miyamoto. Como eu não percebi que ele só usava uma mão? Eu deveria ser capaz de perceber isso sem problemas. O que esse homem fez? Niten Shiryu, Dragon Fang. Miyamoto cortou, e a katana atravessou a garganta de Duqueiran, e separou completamente sua cabeça de seu corpo. A cabeça de Duqueiran voou no ar e uma expressão relaxada apareceu em seu rosto. Ele nunca se sentiu tão feliz como agora. Era disso que se tratava a esgrima. Ter uma batalha onde um erro pode custar a vida de alguém. Ele nunca conseguiu usar nem metade de sua força total, mas isso não importava. Ele perdeu. A luz diminuiu nos olhos de Duqueiran e seu corpo ficou imóvel. Duqueiran, Lorde Demônio do Quarto Céu, morreu. Os Lordes Demônios e os deuses arregalaram os olhos em choque. Eles nunca esperaram que essa cena acontecesse. Os demônios pararam seus ataques e, pela primeira vez em sua conquista,
Sentiram medo. Pela primeira vez desde o início dos tempos, um Lorde Demônio morreu. Ufa! Miyamoto enfiou as katanas nas bainhas e sorriu. Foi uma boa luta. Witch Online capítulo 633 Humano vs. Rei Demônio do Terceiro Céu. A boca de Deus Zeus se contorceu. Ele queria rir alto, mas o clima tenso não permitia. Os demônios recuaram e voltaram para o lado dos Lordes Demônios. Seus rostos eram sombrios. Os deuses, deusas e figuras do legado seguraram suas armas enquanto enfrentavam os demônios. A maioria dos deuses menores tinha algum tipo de ferimento, principalmente arranhões, enquanto alguns até tinham os braços faltando. Todos assistiram enquanto a cabeça de Duqueran flutuava no espaço com olhos mortos e sem emoção. Ele logo desapareceu de vista, e a gravidade do mundo branco o puxou para o planeta coberto de névoa. Zuoji. Um flash apareceu e Licanhou apareceu ao lado dos Lordes Demônios. Ele saltou energicamente, como se a morte não o incomodasse. No entanto, o que chocou a todos foram as duas cabeças penduradas em seu cinto. As cabeças pertenciam a Mercúrio e Hermes. Os olhos de Zeus se arregalaram em choque. Ele respirou fundo e juntou as mãos em uma oração rápida. O resto dos deuses e deusas fizeram o mesmo. O antissocial olhou para o cadáver de Duqueran e voltou-se para os deuses. Seu olhar ficou mais frio e de repente um flash apareceu em seus olhos. Ele estava prestes a usar sua habilidade. Porém, então uma voz soou na dele, e nos ouvidos de todos. Os demônios se sentiram enérgicos e emocionados, enquanto os deuses tapavam seus ouvidos de dor. Uma ondulação apareceu no espaço. De lá, um homem saiu. Seu cabelo era preto, mais escuro que a própria escuridão, e seu rosto estava coberto por uma máscara anti-mosca de aparência fria. Era de cor preta. Ele vestia um manto preto e um capuz, que pendia de seus ombros. Havia um número 3 na máscara. Senhor Beelzebub. Os Lordes Demônios e todos os demônios se prostraram diante da grande entidade. Ele era Beelzebub, o Rei Demônio do Terceiro Céu. Oh não! Zeus gritou e sentiu uma imensa pressão. Havia apenas alguns que poderiam desafiar a força do Rei Demônio e, infelizmente, ele não era um deles. O olhar de Beelzebub passou pelos deuses e deusas até pousar em Miyamoto. Ele parecia sério enquanto segurava o cabo de sua katana. Do nada, um par de asas ilusórias se abriu atrás de Beelzebub. Eram quase como asas de moscas. Sem que ninguém percebesse, ele voou pelo espaço e apareceu diante de Miyamoto. Ele era ainda mais rápido que Licanhou. O olho de Miyamoto moveu-se lentamente, como em câmera lenta, e ele se virou para olhar os olhos negros de Beelzebub, escondidos atrás da máscara. Sua mão lentamente desenhou a katana, mas parecia que estava acontecendo em câmera lenta. Beelzebub golpeou com a mão elevada. Parecia que o espaço estava sendo dividido ao meio enquanto sua mão se movia. Estava a milímetros de tocar em Miyamoto. Mas, naquele momento, uma barreira ilusória apareceu diante do samurai, parando-o. Beelzebub franziu a testa e olhou na direção do mundo do branco. Seu olhar ficou irritado e, como sua supervelocidade parou, Miyamoto conseguiu sacar a katana, e desta vez usou as duas mãos enquanto golpeava para cima. Niten Shiryu, Dragon's Breath. Beelzebub se inclinou para trás e desviou da espada. No entanto, assim que a katana atingiu a altura máxima, os olhos de Miyamoto se arregalaram e os músculos do braço incharam. Niten Shiryu, presa do dragão. A katana rasgou o espaço e apareceu diante de Beelzebub. No entanto, o Rei Demônio novamente se esquivou sem esforço. Suas asas bateram rapidamente quando ele desapareceu de repente. Apareceu atrás do samurai e dirigiu a palma da mão para frente. Ele planejou matá-lo com um golpe rápido. Os músculos de Miyamoto ficaram tensos. Ele sentiu uma imensa quantidade de perigo vindo de trás. Ele viu os olhares preocupados dos deuses e deusas, então as expressões provocantes dos demônios. Todos tinham certeza de que ele não era forte o suficiente para lutar contra o Rei Demônio. Os músculos de Miyamoto incharam enquanto seus olhos ficaram sérios. Ele moveu seu corpo para o lado enquanto seus pés se desviavam.
Foi feito com muita fluidez. A palma da mão de Beelzebub não atingiu nada além do ar vazio a passar pelo corpo de Miyamoto. Miyamoto desembainhou sua segunda katana. Enquanto segurava duas katanas em suas mãos, sua aura ficou muito mais forte. Era de conhecimento comum que usar uma katana com uma única mão era uma tarefa difícil, e apenas os mestres da espada podiam fazê-lo. No entanto, Miyamoto era diferente dos outros. Ele não só dominava o manejo da espada com uma mão, mas também dominava o manejo duplo. O estilo Nitenshi Ryu foi feito especialmente para empunhadura dupla, e na partida contra Duqueiran, e até agora, ele lutou basicamente com uma desvantagem. Ele era mais forte enquanto segurava duas katanas e as usava simultaneamente. Bem, então, posso obter o nome do meu oponente. Miyamoto levantou a espada em uma postura de ataque enquanto pedia por Beelzebub. O rei demônio virou-se para Miyamoto com um olhar frio e não disse uma palavra. Em vez disso, suas asas bateram novamente e ele se moveu pelo espaço como uma bala de canhão. Ninguém podia vê-lo se movendo, exceto Licanhou, que mal via seu contorno. Miyamoto fechou os olhos e não confiou em seus olhos. Beelzebub era muito forte e usar seus olhos poderia torná-lo mais fraco. Assim, ele confiava em seus três sentidos: olfato, audição e tato. Zumbido. 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 Ele ouviu o zumbido imensamente alto que vinha das asas. Miyamoto abriu os olhos com força e usou ambas as katanas para atacar. Eles fizeram um corte em X no espaço quando de repente Beelzebub apareceu com os braços cruzados como um bloco. A katana não conseguiu penetrar em sua armadura. Miyamoto imediatamente fechou os olhos e foi para o lado de Beelzebub. Ele levantou as katanas e as cortou. Nitenshi Ryu, duas presas do dragão. Beelzebub moveu-se sem esforço para trás e esquivou-se dos golpes. Em seus olhos, as katanas pareciam dolorosamente lentas, como se estivessem sendo empunhadas por uma criança. Seu olhar ficou frio quando ele terminou de brincar. Suas garras de aparência horrível cutucaram suas luvas. Então ele voou novamente e apareceu diante de Miyamoto de olhos fechados. Ele cortou as duas mãos simultaneamente e já imaginou a cena do corpo separado de Miyamoto manchando o espaço em seu sangue congelado. À medida que as garras se aproximavam, Miyamoto ouviu o som de um zumbido e também o cheiro demoníaco nojento. Sem abrir os olhos, ele primeiro deu um passo para a direita, depois deu um rápido passo para trás e, por último, um passo para a esquerda. As garras erraram primeiro por um fio de cabelo. Depois erraram sua garganta e por último acertaram seu ombro. Os demônios e deuses pareciam maravilhados. Um humano estava realmente lutando contra o rei demônio e sobreviveu ao ataque. Witch Online capítulo 634. O golpe de espada mais forte da humanidade. Forte da humanidade. Miyamoto abriu os olhos e seus lábios se curvaram em um sorriso. Ele deu um passo à frente. Mesmo que não houvesse um ponto de apoio no espaço vazio, parecia que ele estava em cima de algo sólido. Ele primeiro cortou com uma katana destra, e só podia assistir impotente enquanto Beelzebub se esquivava casualmente. Ele então balançou a katana canhota, e desta vez Beelzebub voou sobre ele com uma velocidade ridícula. Se eles estivessem lutando no mundo do branco, ele teria medo de que as asas enviassem rajadas de vento poderosas que destruiriam todo o reino. Beelzebub apareceu atrás dele e cortou em direção a ele com aquelas garras de aparência horrível. Eles pareciam feitos de sujeira, manchas pretas e ossos. O corpo de Miyamoto ficou tenso enquanto ele reagia ao ataque. Ele percebeu que fugir não era uma opção. Assim, ele cortou com as duas katanas simultaneamente e atingiu as garras. No entanto, assim que as lâminas colidiram com as garras de osso, ele percebeu que sua katana não aguentaria o golpe. Em milissegundos, ele reagiu imediatamente, mudou o controle das katanas e sacudiu os pulsos. As katanas se curvaram estranhamente no meio do voo e cortaram os pulsos de Beelzebub, com o objetivo de separá-los de seus braços. Nitenshi Ryu, separação do dragão. Beelzebub parou seu ataque e puxou suas mãos para trás com uma velocidade incrível.
As katanas roçaram seu corpo e cortaram nada além de um espaço vazio. Eles se olharam, e ele viu quando Miyamoto novamente fechou os olhos sorriu. Beelzebub franziu a testa e abaixou a cabeça para as katanas. Seus olhos se arregalaram ligeiramente quando o aperto mudou novamente. Ah! O grito de Miyamoto ressoou no espaço. Normalmente, as vozes não podiam viajar pelo espaço porque o vácuo do espaço tinha basicamente zero ar. No entanto, esta área ao redor da Lua era completamente diferente. Era basicamente a criação final dos deuses e permitiria que a atmosfera fosse semelhante à de um planeta comum. Após o grito de Miyamoto, seus músculos incharam e ele golpeou para cima. As katanas pareciam um par de garras de dragão, prontas para aniquilar um mundo e matar deuses. Niten Shiryu, sopro da perdição do dragão. Corte. Beelzebub evitou o ataque. No entanto, um fio de sua capa foi cortado. Quase não havia um corte perceptível perto da manga, mas havia um. Os demônios cobriram suas bocas em choque. Eles foram todos silenciados enquanto os lordes demônios não ousavam pronunciar uma palavra. Deuses e deusas cerraram os punhos em comemoração. Eles sentiram vontade de gritar a plenos pulmões. Realmente parecia que os reis demônios não eram imbatíveis. O rosto de Miyamoto congelou. A divindade parece tão distante. Mesmo depois de tudo isso. Apenas a manga foi cortada. Ele realmente se sentia encalhado no deserto, caminhando incansavelmente com os lábios secos e o corpo desnutrido. Às vezes, era como se ele pudesse sentir o cheiro da água, então percebia que era tudo uma alucinação, e que ele ainda tinha centenas de quilômetros pela frente até a civilização mais próxima. Beelzebub olhou para sua manga e seus olhos negros se fecharam. Depois de abri-los novamente, os olhos negros agora estavam vermelhos carmesim. Ele se virou para Miyamoto e deu um backhand com uma velocidade inacreditável. Miyamoto colocou as katanas como um bloqueio desesperadamente, mas o backhand o fez voar por milhares de quilômetros. Sua visão embaçou e ele perdeu todas as sensações de seu corpo. Então, o zumbido familiar ecoou em seu ouvido. E Beelzebub apareceu diante dele com seus olhos vermelhos mostrando uma frieza sem limites. Ele cambaleou em seu punho e socou. O ar explodiu quando seu punho rasgou o espaço vazio. Miyamoto inclinou desesperadamente o corpo para o lado, e o punho errou seu corpo e atingiu apenas o espaço vazio. No entanto, centenas de estrelas explodiram como resultado. Uma mancha escura apareceu no espaço quando centenas de estrelas desapareceram repentinamente. Eka! Miyamoto se esforçou para seguir em frente. Ele gritou e cortou com ambas as katanas. Beelzebub driblava os golpes e acertava o cruzado de direita. Mais uma vez, o ar explodiu. Miyamoto inclinou a cabeça para a esquerda enquanto o punho errava seu corpo. Ele rapidamente agarrou suas katanas e as esfaqueou para frente. Beelzebub de repente agarrou as lâminas com as mãos enluvadas. As luvas foram cortadas e as lâminas começaram a cavar em suas palmas, manchando-as com sangue carmesim. No entanto, Beelzebub não parecia se importar enquanto os agarrava com mais força. A katana canhota a quebrou lentamente antes de quebrar como um vidro frágil. Então, a katana de segunda mão começou a ter rachaduras de aparência perigosa. Não. Miyamoto sabia que se perdesse suas katanas, morreria 1000 vezes. Com uma última tentativa desesperada, ele agarrou a katana com as duas mãos e tentou puxá-la para trás. A lâmina cortou lentamente a palma da mão de Beelzebub e se livrou de seu terrível aperto. Felizmente, o sangue tornou-se o aperto mais fraco, caso contrário, teria sido uma façanha impossível. As palmas das mãos de Beelzebub sangraram e, à medida que as gotas de sangue voavam para longe, elas congelavam. Eu não vou perder isso facilmente. Miyamoto gritou e colocou a katana em uma posição de estocada. Mesmo com apenas uma katana, ele não planejava desistir. Com apenas uma lâmina, você não pode fazer nada. Pela primeira vez desde o início da luta, Beelzebub falou e apareceu diante de Miyamoto com um único bater de asas. Ele fechou o punho com a mão direita e deu um soco para frente enquanto o ar explodia ao seu redor.
Foi o mesmo soco que quebrou centenas de estrelas. Niten Shiryu, Dragonus Fang mais Dragonus Breat, Ultimate Combo, Dragonus Fang Breat. Miyamoto moveu a katana acima de sua mão, em seguida, cortou-a repetidamente para baixo e lançou o golpe de espada mais forte que a humanidade já havia criado. Tinha força suficiente para cortar planetas, matar deuses e até destruir uma civilização inteira. Ah! Quando a katana e o soco colidiram, o espaço ficou escuro. As centenas de estrelas ao seu redor se despedaçaram e as luas do distante planeta Saturno se desfizeram em pedaços. O impacto da luta foi sentido até no campo de batalha, e em todo o Four-Seasons. As nuvens se dissiparam no céu e todos viram um sol forte brilhando. No entanto, era para ser noite. Então de onde veio a luz? Na batalha entre Miyamoto e Beelzebub, uma estranha luz repentinamente os engolfou, e milhões de quilômetros ao redor deles. Witch Online capítulo 635 A destruição e a criação. A luz brilhante parecia um sol enorme que acabara de explodir. A onda de calor se espalhou pelo espaço e queimou os demônios mais fracos até que nada restasse deles. Os deuses e deusas protegiam os deuses mais fracos e os defendiam das chamas. Antissocial acenou com a palma da mão e cortou as chamas como se sua palma fosse uma lâmina afiada. O calor começou a se dispersar lentamente e todos viram que metade das naves havia sumido, sem mais nem menos. Eles se voltaram para a cena da batalha e apenas um ficou de pé. Beelzebub respirou fundo e segurou seu braço queimado. Seu braço direito, que ele usou para socar, estava gravemente queimado, e havia uma longa espada cortada em seu ombro direito, jorrando sangue carmesim. No entanto, eles começaram a se curar lentamente. As partes queimadas foram arrancadas por uma mão invisível e uma nova carne apareceu do nada. A ferida em seu ombro cicatrizou lentamente até que não restasse mais nada, nem mesmo uma cicatriz. A manga do braço direito estava em farrapos, revelando uma pele inumanamente pálida por baixo. Beelzebub endireitou as costas e olhou para o cadáver queimado diante dele. O cadáver foi totalmente queimado, os olhos eram negros como breu, as roupas haviam sumido, revelando um corpo carbonizado, e uma katana rachada estava bem presa em sua mão direita. A katana estava tingida de um amarelo flamejante, como se estivesse queimando. Miyamoto Musashi, o santo da espada, morreu. Ah! Deuses e deusas exclamaram em uníssono. Os demônios imediatamente caíram na gargalhada e começaram a gritar seus insultos e palavrões habituais. A vitória pertenceu à corrida demoníaca. Com algumas batidas de suas asas, Beelzebub apareceu de volta no campo de batalha. Sua imensa pressão trouxe deuses menores de joelhos. Retiro. Zeus sussurrou primeiro antes de gritar, recue. Deuses e deusas reagiram criando um portal. Enquanto os milhares de deuses e deusas saltavam para o portal, ao lado de figuras herdadas, os demônios rugiram e começaram a atacar. Zeus soltou seu raio e destruiu 100 demônios em um instante. No entanto, o antissocial apareceu diante dele, sua palma rasgando o espaço. Zeus cerrou os dentes e atingiu a palma pálida com o raio. Enquanto o raio rugia no espaço, o raio de repente começou a estalar antes de desaparecer. Os olhos de Zeus se arregalaram em choque quando seu raio desapareceu no ar. Antissocial formou uma postura de espada com a palma da mão e cortou horizontalmente. Quando a palma da mão se moveu, parecia que todo o espaço estava sendo dividido ao meio. Parecia incrivelmente perigoso. Zeus ergueu os braços e os cobriu com raios. No entanto, ele sabia que não poderia se defender daquele golpe. No entanto, assim que a palma chegou a 1 metro de distância, uma barreira repentina apareceu diante dele, bloqueando a palma. Beelzebub virou-se para o mundo do branco com aborrecimento. Havia um indivíduo poderoso tentando tornar as coisas mais difíceis para eles. Divisão vertical. Antissocial gritou, e a barreira repentina foi dividida verticalmente ao meio. Ele imediatamente formou um punho com a esquerda e socou em direção a Zeus. No entanto, desta vez, centenas de barreiras em miniatura apareceram diante dele,
E mesmo que o soco tenha dividido 50 barreiras, ainda restavam 50. Zeus usou isso como uma chance e recuou para a barreira. Ele foi o último a deixar o campo de batalha e o portal imediatamente se fechou atrás dele. Sinto muito, deixei-o escapar. O antissocial virou-se para Beelzebu e prostrou-se humildemente. Isso foi inevitável. Beelzebu disse, e voltou-se para o mundo do branco. Faça deste planeta nossa sede. Ainda existem algumas entidades ocultas escondidas lá, mas irei cuidar delas. Sim, senhor. Antissocial levantou-se e gesticulou para que os demônios se mudassem para o mundo dos brancos. Enquanto voavam em direção ao planeta coberto de nuvens, eles se voltaram para o distante Fosse-Azons com expressões gananciosas. Esse era seu objetivo final e eles não deixariam ninguém impedi-los de alcançá-lo. Beelzebu voou para o mundo do branco mais rápido do que qualquer outro, e ele voou através do reino dos deuses. O chão abaixo dele rachou e os prédios desmoronaram como resultado de seu voo. Então, ele chegou a uma pequena colina, onde havia uma árvore murcha, e um homem de pele azul estava sentado ao lado dela. Quem é você? Beelzebu perguntou rudemente. Este foi o homem que o impediu de matar Miyamoto instantaneamente e teve que sofrer alguns danos. Ele também foi quem salvou a vida de Zeus agora. Shiva, deus primordial da destruição. Shiva respondeu enquanto seu terceiro olho se abria em sua testa. Uma atmosfera pesada caiu sobre o reino dos deuses, e a colina começou a desmoronar lentamente sob sua aura primordial. O olhar de Beelzebu ficou sério. Lúcifer, o rei demônio do primeiro céu, os avisou sobre o primordial. Eles eram aparentemente os únicos fortes o suficiente para lutar contra eles. Shiva levantou-se lentamente e inalou o ar fresco em seus pulmões uma última vez. A bela paisagem do reino dos deuses se estendia até o horizonte, e ele ficou triste ao saber que talvez fosse a última vez que a via. Os demônios sempre foram destinados a destruir tudo que é belo. A mão direita de Beelzebu lentamente se transformou em um punho. Suas asas relaxaram por um momento antes que o zumbido sempre familiar aparecesse. Em 0,000000001 segundos, ele apareceu atrás de Shiva e empurrou o punho para trás, onde o coração de Shiva estava localizado. No entanto, antes do momento do contato, uma barreira durável apareceu, mas o punho de Beelzebu passou sem esforço. Mas isso diminuiu a velocidade de seu soco em 0,00000000002. O que deu tempo suficiente para Shiva se afastar e desviar do soco. Smack! O punho direito de Shiva voou e pousou na bochecha de Beelzebu. A força do soco fez o ar explodir e enviou o rei demônio voando pelos céus. Sua figura voou como uma bala de canhão incontrolável. No entanto, a força das asas de Beelzebu permitiu que ele chegasse ao local instantaneamente, mas já estava a milhares de quilômetros de distância. No entanto, isso não importava na luta entre duas divindades. Com um único passo, Shiva apareceu diante dele e acertou um uppercut rápido na mandíbula de Beelzebu. Isso o fez voar para fora do mundo do branco. Shiva rapidamente o seguiu enquanto seu terceiro olho brilhava. O espaço ao redor de Beelzebu se apertou, como se ele estivesse sendo abraçado por todo o universo. Shiva estava tentando destruir seu corpo com seu poder de destruição e criação. Ah! Beelzebu gritou, abriu um buraco no estranho cobertor do espaço e escapou do perigo. Depois que o espaço voltou ao seu estado normal, um vazio negro apareceu a trilhões de quilômetros de distância. Ele lentamente se transformou em um buraco negro que sugou todas as estrelas e planetas próximos. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.